Tudo bem, Nil? Tudo certinho, é um prazer estar aqui mais uma vez, Rádio Okinawa mais perto de você, ao meu lado a Verinha Inomata, e hoje temos aqui um convidado mais que especial, hein? Demorou bastante pra gente conseguir uma agenda, né? Pra conseguir gravar essa entrevista hoje especial com ele, senhor Akio Yogi. Boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Eu até meio nervoso de tanto isso? Microfone. Primeira novidade, depois de quase 80 anos, primeira vez que estou sendo entrevistado, nossa senhora. Tá certo. Akio-san, eu jurava que o senhor era Issei, mas o senhor nasceu já em São Paulo, né? Não, eu nasci no estado de São Paulo, Pompeia, no interior, né? Do estado de São Paulo. Pompeia. Pompeia. Fica longe, Pompeia, daqui? Fica, dá quase uns 500 quilômetros, né, daqui. Tá certo. E, bom, mas pai e mãe do senhor veio de Okinawa? Sim, 1933 vieram de Okinawa. Entendi. Tá certo. E, Akio-san, conta um pouquinho pra gente, né? Porque até o nosso presidente Dashi estava aqui agora falando assim, olha, se for pro Akio-san contar tudo que já viveu aí nessa vida, vai demorar uns 2 dias esse programa. Imagina. Vamos buscar fazer um resumo, então. Imagina. Mas o senhor é formado em engenheiro, né? Sou engenheiro. E trabalhou nessa... Sim, durante mais de 30 anos trabalhei como engenheiro. Uhum. Depois, em 2005, acabei deixando a parte de engenharia e dedicando exclusivamente às entidades assistenciais e de saúde. Tá certo. Eu tenho uma, assim, pelo menos é uma impressão minha, né? Que o senhor é o Tinantio, assim, mas o senhor é um Tinantio que saiu, né, dessa bolha, né, do pessoal de Okinawa, né? Acho que o senhor foi um dos primeiros okinawanos, se eu não me engano, para começar a conquistar aí essas outras entidades, né? Mas eu sempre achei que eu participava normalmente das atividades do Okinawa Kenjinkai e fiquei bastante tempo, quase 6 anos como vice-presidente e como diretor, muito mais tempo. E a gente percebia que nós tínhamos comunidade mais ou menos fechado. E falava assim, olha, tem uma reunião com outras entidades, mas muitas pessoas deixavam de ir e falavam, não precisa, nós somos fortes e nós não precisamos de outras entidades, tal, tudo. Mas eu acho, o meu pensamento era bem ao contrário. Eu acho que, de fato, o Okinawa Kenjinkai, pelo número de associados, pela participação dos associados, realmente é uma entidade forte. Mas eu sempre acho que entidade forte, a responsabilidade é tentar socorrer outras entidades, né? Outras associações de províncias que não têm tanta força como o nosso. Então, sempre achei que deveríamos participar, sim, e, na medida possível, tentar ajudá-lo. Por isso que eu acabei, quando eu assumi a presidência do Okinawa Kenjinkai, comecei a participar ativamente nas outras entidades, principalmente na Kenren, que é a Federação das Associações de Províncias Japonesas aqui no Brasil. São 47 províncias representadas aqui no Brasil. É o único país que recebeu imigrante de 47 províncias. E as 47 províncias aqui no Brasil têm sua entidade que representativa dos imigrantes descendentes dessas províncias. Entendi. E eu comecei a participar. E aí me chamaram para ser vice-presidente e, para surpresa, depois me elegeram como presidente da federação. Primeiro Nisei que assumiu e primeiro descendente de Okinawa que assumiu a federação, já uma entidade na época com mais de 40 anos de vida. Mas o senhor, antes disso, é associado do Shibu de Santa Maria? Isso, eu comecei, Shibu de Santa Maria é minha casa, né? Nossa família é fundadora, participo desde a época quando estava procurando o local, porque Santa Maria é uma divisão com Shibu de Casa Verde, como São Mateus é uma divisão aqui do Vila Carrão. Então, era a Casa Verde, mas foi crescendo. No começo, a maioria dos Tinantio que vinha na região, eu era morador desde 57 na região, e a gente verificava que tinha algumas famílias de Tinantio lá. Mas só que
começo de 50, começou um grande êxodo da atividade rural para urbano. E aí muitas famílias deixaram atividade agrícola para se estabelecer aqui em São Paulo. Principalmente que eu participava era a região da Casa Verde e aqui na Vila Carrão. E houve um êxodo bastante grande e lembro que meus pais reuniam com outras famílias de Tinantio pensando em fundar uma associação. E aí, em 1960, foi fundado, e se não me engano, em 62, 63, foi inaugurado a sede hoje, aqui no... Lembro que a minha família morava perto, e final da tarde eu levava até chá, o pessoal que fazia mutirão para ajudar a construir, né? E eu participei ativamente nessa época como CENEM ou quase pré-CENEM, né? Então, participei aí. E aí, antigamente, na época, a maioria era costureiro. Eu também, durante 5 anos, trabalhei confeccionando calça, mão de obra e feirante. Então, são atividades que poderia morar todo perto. Só que, com o passar do tempo, eles foram diversificando atividades. Então, foram mais para comércio. E para comércio você não pode montar uma loja próxima ao outro. E aí começou a se esparramar, né, para bairros próximos de lá. E aí essas famílias tinham dificuldade para juntar, para reunir no Caican de Casa Verde. Aí, ido de 70, começou um movimento para separar. Participei dessa época também. E em 72 houve a cisão mesmo, a separação. E Santa Maria, que eu comecei a participar, Santa Maria ficou sem Caican na época. E aí passou mais de 20 anos sem Caican. Existia a entidade, mas sem Caican. Reunia, basicamente, a atividade era Shinenkai e Undokai. Não tinha outra atividade. E era feito reuniões na casa do presidente ou alguma família que tivesse um salão disponível. E em 94 eu comecei a participar ativamente da diretoria e aí em 96 participei como vice-presidente e nomeou a mim como presidente da comissão para viabilizar a sede própria. Puxa. E aí houve um movimento bastante grande de todos os associados e conseguimos fazer com que aprovasse a aquisição da atual sede. Isso facilitou porque a sede que nós temos hoje é uma sede grande hoje, né? Quem conhece sabe que é grande. Sim, e muito grande. Lá era uma central de compra de supermercadistas. Então era um grupo de supermercadistas e a maioria absoluta, grande maioria, eram associados ao Tinantio do Santa Maria. Isso facilitou a aquisição. E aí conseguimos adquirir a sede própria e começamos a grande reforma quando eu assumi a presidência e durante 4 anos foi uma luta para reformar, terminar de pagar e fazer todas as reformas, fazer a palco. Lá era a central de compra, era um local de armazenamento, então precisava de uma reforma, ampla reforma. E isso foi feito promovendo diversas atividades. E hoje, claro que não era desse jeito, do jeito que está hoje. Cada presidente que me sucedeu foi fazendo outras melhorias e hoje nós temos nosso Caican, que eu acho que... Nossa, está muito bonito. Está bonito. Aliás, que esse ano teve comemoração, inclusive, né? Isso. Santa Maria, né? 50 anos de fundação, em 73, né? 73. Só uma perguntinha. Aqui, o senhor falou que ajudou a construir o Caican, era o de Casa Verde, então? O de 60 é Casa Verde, né? Isso, 60 foi Casa Verde.
Em 72. Em 73 terminou Sim, de... foi feito a cisão. Cisão. Né? Foi com 23 famílias só. Nós começamos lá do Santa Maria. Nossa. Mas eram Luta, bastante lutadores todos. E dessa época que o senhor foi presidente, de 98 até 2001, né? Quais foram, assim, as principais dificuldades? Não, é que as grandes... não tínhamos dinheiro e precisava pagar as prestações. Eram 24 prestações. E aí precisava pagar mensalmente. E aí, como que ia pagar? Como que nós compramos? Era 400 mil reais, que na época era equivalente a 400 mil dólares. Se você dividir por 24, dá quase 17 mil dólares por mês. Meu Deus. E aí reunimos todos os associados, uma grande reunião, e fizemos uma enquete para ver quanto cada família poderia pagar durante 24 meses. Aí nós, de livre e espontânea vontade. Sim. E aí conseguimos fechar 24 parcelas, 17 mil e alguma coisa, e todos honraram direitinho, conseguimos pagar todinho. E aí, pagando a prestação, e precisava reformar para utilizar. Começamos a fazer atividades. Mas aí na época era muito... Não vou dizer que era fácil, mas tinha uma certa facilidade, porque nos eventos que a gente promovia, recebemos muita doação. Todos, bingo, então, todos os prêmios, televisores, geladeiras, tudo doação. Não comprava nada. Todo o pessoal do supermercadista, pela força deles, na época, eles conseguiram. E aí fazia a festa dos chopes, tudo doação. Churrasco para vender, tudo doação. Não comprava então, independente nada. Até da colaboração das famílias, vocês fizeram eventos também? Todos eram doação. Famílias participavam comprando cartel de bingo e contribuindo para arrecadar. Então foi uma época bastante que deixa saudades, né? Porque as pessoas colaboravam muito. E via melhoria. Todo dia, cada vez que ia lá, sentia que a coisa estava evoluindo. Né? Então foi muito bom. Mas a história do Central de Compra também é uma história meio longa, mas a maioria era supermercadista. E aí começou, lembra, não sei se vocês lembram da época, houve uma inflação bastante grande né? E aí, para poder competir, eles precisavam ter volume de compra. E volume de compra. Era melhor ter mercadoria do que dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso desvalorizava todo dia. Então, quem tinha mercadoria tinha dinheiro que estava corrigindo. Então, para poder armazenar, precisava de um espaço grande. E aí que foi construído. Só que depois que acabou de construir, pouco tempo depois, com o advento do real, né? 94, isso. 92, 94, aí estabilizou, não tinha mais necessidade de armazenar mercadoria, não precisa ter local grande para... Então ficou sem utilidade. E com Santa Maria, então calhou direitinho, né? Da necessidade. Da necessidade e... Então foi bastante... Mas aí é claro que houve a compreensão e houve a facilitação para aquisição, porque a maioria fazia parte também. Fazia parte sabia da nossa necessidade. Necessidade. Que legal. Né? E assim, é engraçado que dificilmente o pessoal que tem cargo de diretoria assim fica fazendo uma coisa só, né? Então, paralelamente a isso, o senhor também estava envolvido já no Kendinkai ainda como diretor. Além já participava. Já participava do Kendinkai. Também uma história, porque o prédio sempre, alvará de funcionamento, tudo, precisava o engenheiro assinar. E eu sempre era me chamada, não dá para assinar, seu engenheiro. Eu acabava assinando durante muito tempo para conseguir a alvará de funcionamento. Então, aí me chamaram, participa como diretor, tudo, e aí comecei a participar.
E depois de 2001, então, quando o senhor deixou de ser o presidente de Santa Maria e ficou só no conselheiro, né? Aí demorou um tempo e o senhor passou a ser vice-presidente. Bom, vice-presidente também já era no Kendinkai, né? Já assumi, já era vice-presidente na época. Em 2005 assumiu então a presidência do Kendinkai. Isso. Até 2011. Até 2011. Puxa vida. Bastante tempo. 6 longos anos. E aí, desafio nacional, então, agora, né? Porque aí passa a ser, então, 44 subsedes. Como é que era esse controle? Na época tinha 44 subsedes ativo. E agora fiquei sabendo que parece que tem 37. Tem 7 subsedes que acho que... não sei se deixou de existir ou não está contribuindo, mas me falaram que hoje ativo é 37 subsedes. Né? Lamentavelmente diminuiu, mas faz parte. Né? Aquilo que aconteceu na época do senhor de dividir, na verdade acabou agrupando, né? Isso. Teve essa contração, né? Mas o importante é que continue existindo, né? Sim, claro. Bom, quer fazer outra pergunta, Verinha? Quero. Então, nessa época, né, Kyo-san, houve a integração, o senhor promoveu, parece que a integração, né, da Associação Kendin do Brasil com o Centro Cultural. Conta pra gente um pouquinho. É uma outra história, né? E é uma história que eu também sempre questionava, mas os associados são os mesmos associados, né? Os diretores também, praticamente todos são mesmos diretores, com raras exceções. Eu falei, mas por que tem que ter 2 entidades? Aí é uma longa história, né? Longa história. Para ser breve, é que Kendinkai funcionava num prédio alugado lá na Senador Queiroz, no 23º andar. Lá. E aí teve movimento para comprar. Aí algumas pessoas, um grupo, né, discordou, não sei, eu não quero entrar muito em detalhes, que aí fica muito longo. Aí o que aconteceu? Um grupo mudou, comprou terreno lá no Tomás de Lima e construiu lá, hoje, onde é o Okinawa Kendinkai. E outro grupo, na época o Paulo Nakandakari era deputado. E aí acho que tinha verba de deputado. E com essa verba eles viabilizaram a aquisição daquele, hoje, o espaço emenda lá em Diadema. A família Hanashiro estava envolvida também? Sim, basicamente família Hanashiro que fundou o Centro Cultural lá de CCOB, Okinawa do Brasil. E aí então o senhor uniu. E aí tinha essa questão, e como um dos objetivos da comemoração dos 100 anos de imigração Okinawa aqui no Brasil, falamos, puxa vida, né, vamos unir. E na época eu era presidente aqui do Okinawa Kendinkai e o Shinji Onamine era lá do Centro Cultural. E era vice-presidente meu aqui do Kendinkai. Quer dizer, a diretoria também era tudo... quase são as mesmas pessoas. Aí fizemos diversas reuniões. Não foi fácil porque tinha pessoas que contavam a história passada, mas que no final deu certo. E aí não houve como é que fala, uma entidade assumir outra. Hoje são 2 entidades, mas integrado, né? Então hoje existe o CCOB e hoje existe o Okinawa Kendinkai. 2 pessoas jurídicas, mas unidas. Com a mesma diretoria, mesmo nome associado, todinho, mas são 2 pessoas jurídicas distintas. Aliás, o ano de 2008, né, Verinha, para ele foi um ano, né, pelo fato de ser o centenário da imigração, foi um ano bem corrido, né? Conta um pouquinho pra gente. Pois em 2008, eu acabei assumindo não sei quem que fez isso, mas todos os presidentes, porque nós tínhamos combinado que faríamos uma chapa de oposição da diretoria que estava anteriormente no Kennen. Tinha muitos problemas, então nós falamos, vamos fazer uma chapa excluindo o antigo presidente.
E aí combinamos, acho que 15 presidentes das províncias, né? Falamos, então vamos fazer uma reunião para ver quem que é a cabeça do chapa. Aí marcou um restaurante aqui na Liberdade e passou para mim que era 19 horas. Eu fui 19 horas. Quando chego lá, abro a porta, todo mundo bate, levanta e fala assim, chegou o presidente. Eu falei, mas como chegou? Nós não combinamos que seria escolhido às 19 horas, mas não deixou mais falar nada. Não. A aclamação venceu. Quer dizer, aí eu falei, não, mas eu não... Imagina, ano do centenário. Tantos governadores, tantos representantes das diversas províncias. Eu, mal falando, não consigo falar japonês, assim, para conversar com autoridades. Aí me falaram, não, mas isso aí não vai ter problema, porque nós vamos dar assistência, não vai ter problema. Mas mesmo assim eu falei assim, mas acho que não vai dar. Vou pensar. Aí no dia seguinte, Yamashiro-san, que era presidente de Okinawa Kenshinkai, ex-presidente, me chamou, queria conversar comigo. Aí estava ele, teve outros presidentes, me chamou lá no restaurante e falou, mas... puxa vida, todo mundo está pedindo para você assumir, como é que você está recusando? Eu falei, não, mas eu não tenho condição de fazer. Não, mas você não pode, falou assim para mim, você não pode pensar só o seu lado pessoal. Você tem que ver a comunidade como toda. Puxa vida, né? Nós nunca tivemos um presidente, um descendente de Okinawa. Se hoje todo mundo está clamando para você assumir, você não pode recusar, você tem que pensar na comunidade, aceitar. Bom, não tive... Tocou fundo, né? Já disse tudo. Sim, mas passado, claro que foi bastante dificuldade, tudo, mas passado toda essa fase, eu acho que se tivesse que assumir, foi uma época bastante oportuna. Pelo fato de participar nessa época, eu tive a oportunidade de conhecer muitos governadores, muitos presidentes das assembleias das províncias lá. Acabei recebendo o atual imperador, na época Príncipe Herdeiro, durante 10, 15 minutos, se reunindo lá no Parque de Ibirapuera. Quer dizer, uma coisa que jamais imaginava que, né? Que honra, né? E acabei tendo essa oportunidade e participar lá em Tóquio, em diversos eventos relativos à imigração. Akio-san, aquele evento grandioso que aconteceu no Sambódromo, aquilo foi pelo Keirin? Não, aquilo lá foi claro que foi pela comunidade japonesa aqui no Brasil, capitaneada pelo Bunkyo. Existia na época uma comissão para a realização desse evento. Entendi. Então, como é que fala? Bunkyo, junto com outras entidades que, claro que nós participamos junto, tudo. Né? E, assim, automaticamente quem é o presidente do Keirin passa a ser o responsável pelo Festival do Japão ou não? Tem um presidente da comissão? Não. Existe a comissão para a realização daquele festival. Isso é escolhido pelo presidente, pela diretoria do Keirin. Mas o senhor já foi presidente do Festival do Japão também? Também fui presidente do Festival do Japão. É fácil, é tranquilo? Olha, eu sempre falo que para mim não teve grande dificuldade porque eu tive muito apoio. Eu acho que as pessoas achavam que o presidente é muito fraco, todo mundo tem que ajudar. E eles me ajudaram. Então, eu tive essa privilégio de contar com uma muita humildade aqui, eu sei. Não, foi bom. Eu acho que tive apoio todo sentido. Sempre me apoiou bastante. Então, eu acho que deu para fazer... O evento é muito grande, né, Akio-san? E realmente, se não tiver uma comissão muito forte, né, uma presidência firme, acho que é difícil de realizar também, né? Sim, deu sorte, porque até então, Keirin e Festival do Japão sempre dava negativo. A gente trabalhava, fazia todo aquele evento, no final não sobrava nada. Entendi. E deu sorte. Na época,
ano que eu assumi e fizemos o Festival do Japão, deu um resultado muito grande, muito bom mesmo. Tanto é que na época eu isentei a mensalidade dos Kenjinkai, porque pagava né, mensalidade. Isentamos, falou assim, não, esse ano aqui não vai ter cobrança de anuidade, os que tinham pago devolvemos. Caramba. E aí fiquei 3 anos como presidente e mais de 40 anos não tinha sede, acabamos comprando, na época, compramos a sede hoje, lá do Kennen. Hoje tem sede. Que e bom. Deixamos um fundo Parabéns. também para... Ó, Kyo-san, nós ficamos sabendo que o senhor foi condecorado, né? Pelo imperador Naruhito. Não, no ano de 2008 aqui no Brasil, né? Que a gente está falando de 2008. Ah, tá, desculpa. Primeiro em 2008, não é? Palácio. No Palácio da Alvorada, o senhor foi homenageado. Conta pra gente. Não sei se é Akio ou presidente da entidade Akio, né? Mas o fato é que eu fui condecorado como medalha de imigração do centenário dado pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Então, este evento de condecoração foi lá no Palácio da Alvorada, na presença na época, Lula II, né? Junto com o imperador, o príncipe herdeiro do Japão. Tá certo. E ainda, bom, seguindo aqui o seu... seguindo aqui e tem outro detalhe, hein, Verinha, que a gente ainda nem entrou no mérito ainda. Que além, assim, você vê que ele né, teve essas, vamos dizer, esse envolvimento, né, nesse mundo mais macro, né, dizendo aí, representando aí todas as entidades das províncias. Sim. Mas ao mesmo tempo que também, né, nessa visão mais macro, ele também estava envolvido também nos eventos da sua região, né, que no caso representa a região Oroco isso. Tabaro. São meio complicadas, mas eu acho que a maioria entende. Claro, aqui não tem todas as cidades, sim, mas a maioria nós temos uma associação que representa descendentes dessas cidades e regiões. Então, na Hashimin, eu presidi uma época na Hashimin-kai. E aí nós mandamos, né, cada cidade, outras cidades também, manda bolsistas. Esse é com prefeitura. Tá. É diferente, por exemplo, do Kenpiryu, que eu sei que é o né? Mas esse aí é do Shichouson. Então, da cidade. Tá. E eu presidi na Hashimin-kai aqui do Brasil. Agora, dentro desse na Hashimin-kai, lá dentro, existe ainda outra subdivisão. Isso, eu acho que, eu não sei, é difícil de dizer porquê, tudo, mas nós temos uma entidade não formalmente constituída, informalmente, mas existe uma entidade e existe o presidente, que é do Asa Oroku Tabaro. Isso já é uma pequena região, uma vilinha, uma regiãozinha dentro do Okinawa, dentro da cidade de Naha. Porque Naha sabe que antigamente Oroku-san era uma cidade pequena. Depois da guerra, juntou quatro cidades e passou a ser esse Naha que nós temos hoje, né? E aí, desse Oroku, antigamente, tinha 12 asa. Uma delas, asa Oroku, outro asa Tabaro, e tinha mais 10 asa. Entendi. E descendentes desses 2 asa, nós temos uma entidade informalmente constituída. Mas aqui na Vila Carrão, eu acho que tem uma grande parte, né? A grande parte dessas 2 asas, não dessas 2 entidades. Aqui, Vila Carrão, Santa Maria é a região onde está bastante concentrado. Porque é um negócio interessante. Hoje não, hoje Nisei Sansei, hoje consegue
viver junto com outros descendentes de japoneses, né? Mas os imigrantes, meus pais, os imigrantes, tinha uma dificuldade bastante grande de conviver onde não tivesse o Tinancho. Tanto é que tem região que não tem pessoal de Okinawa. E tem região que há bastante concentração. Você vai lá em Campo Grande, né? Sim. E aqui também, aqui na região norte, região aliás, leste aqui, norte, lá a minha região, né? Existe bastante concentração. Agora você vai na Zona Sul, Não tem. quase que não tem. Né? Então, Hoje alguns comerciantes, né? Hoje novas gerações, agora terceira geração, segunda geração já consegue, mas acaba participando junto com, né? Então, não sei até quando que vai isso, mas o fato é que parece que atrai, parece que ajunta tudo. E aí o senhor também foi presidente dessa entidade também? Também acabei presidindo isso aí, e esse ano aqui comemoramos 105 anos, e na época que eu estava presidindo, comemoramos 100 anos de imigração do pessoal de Asa Oroko. Mas caiu em 2008 também? Não, 2017. Ainda bem que não foi junto, né? Não, 2017, porque primeiro os imigrantes de Okinawa vieram mais tarde, né? É que eu penso, porque desde 1908, né, nesse primeiro, no Kasatomaru, já tinha o Tinancho pra caramba, Tinha né? muito. A maior província que mandou, quase 43% era da província de Okinawa. Não, no primeiro Kasatomaru, né? Mas ao longo da imigração, mais ou menos 10% era da província de Okinawa. 10%. E aqui aqui no Brasil, então, a gente costuma dizer que da população de 2 milhões de descendentes de japoneses, 10% são descendentes da província de Okinawa. 10%. Diferente, por exemplo, da Argentina, né? 75% são de Okinawa. Peru, acho que até mais, quase 80% são descendentes de Okinawa. Mas o número de descendentes no Brasil é muito maior. 50% dos descendentes das províncias de Okinawa fora do país está aqui no Brasil. Somando Peru, Bolívia, Argentina, Hawaii, tudo, não dá quase tanto aqui do Brasil. É mesmo? Eu achei que Hawaii tivesse bastante também. Não, aqui nós temos mais. Porque uma vez... Não, essa estatística do governo do Okinawa, eu estou falando na época que eu presidia, isso já faz 11, 12 anos atrás, né? Eu acredito que não deva ter mudado muito. Entendi. Tá certo. E realmente, como disse o presidente Dashi, se a gente não correr aqui com o programa, não vai dar tempo de chegar onde ele está querendo. Mas é bastante coisa mesmo, né? Então, e é mais interessante que a gente analisando aqui a trajetória, né, do Akio-san, é que muitas das vezes os anos batem aqui, né? Então quer dizer que ele era presidente num lugar, diretor em outro. Como é que o senhor administrava o trabalho, né, como engenheiro e todas essas reuniões, porque a gente sabe, né? Eu estou começando agora como diretoria assim, mas eu já estou percebendo que demanda, né? Demanda bastante da gente, né? Sim, mas é que o princípio, errado ou certo, eu tive como princípio o seguinte: se eu quero participar da entidade, ajudar alguém, primeiro eu preciso me estabilizar profissionalmente, familiarmente. Como é que eu vou ajudar se minha família ainda está sendo constituída, ainda está, né? E profissionalmente ainda eu não obtive uma certa estabilidade. Então, eu fiquei bastante tempo participando só dos eventos, mas como diretoria eu sempre recusei. Em 94, que depois já profissionalmente já mais ou menos estabilizado e as crianças já encaminhado nas escolas, aí comecei a participar. Daí então e logo depois eu aposentei, né? Ou fiquei desempregado, deixei de trabalhar e fiquei envolvido mais nas entidades. É que o senhor tinha empresa, né, de engenharia? Sim, durante 30 anos
Puxa vida, hein? Que legal, que lindo. E ainda nessa história, deixa eu tirar uma dúvida, quando eu estava falando sobre Bunkyo, né? O senhor sabe me dizer quando que... Porque eu lembro, quando eu era jovem, que o Enkyo ficava naquela parte inferior, naquele... Não chega a ser subsolo, né? Sim. Mas é aquele andar térreo, né? Vamos dizer que é no nível... Hoje é um espaço para exposição, né? Isso. O Enkyo, eu lembro que tinha aquelas paredes divisórias, assim, e o Enkyo ficava lá, né? Sim. E nessa época o senhor já estava envolvido com o Bunkyo? Não, eu não estava envolvido, não. Nessa época não, quando comecei a participar, sim, era lá embaixo mesmo. E nossas reuniões eram no 5º andar. O 5º andar era a sede, né? Vamos dizer assim, a administração. Do Enkyo. Do Enkyo. E embaixo era o centro médico que fazia atendimento. Embaixo. Isso também é uma longa história. Quando construiu aquele prédio, já era um acordo de que essa parte de baixo seria utilizada pelo Enkyo para esse tipo de atendimento para a pessoa. Eu cheguei a ser atendido lá, eu lembro que eu fui lá, no ambulatório. Mas aí, em 2000 agora já até foge de memória, foi que nos 50 anos, 2009, nós construímos aquele prédio na Fagundes. Né? E deixamos o local. E vendemos, na época, eu era presidente do Kennen e era diretor lá também. Acabei comprando o 5º andar, o Kennen comprou o 5º andar, onde era antigo... Sede do Enkyo. Sede do Enkyo. Olha só que coisa. Aliás, e como é que... Pode. Não, aliás, desculpa até a minha ignorância, mas eu sempre achei que se eu fosse médico, fosse alguma coisa ligada à saúde, porque eu sempre me conheci como ligado ao Enkyo, né? Quando me chamaram, né, quando fui designado para participar lá na comissão administrativa lá do hospital, eu falei assim, nossa senhora, mas eu não conheço o hospital, nem como paciente, nunca entrei, nunca fui internado. O que eu vou fazer lá? Não, mas a parte administrativa, tudo. E aí, durante 2 anos participando, foi um grande aprendizado. Aprendi muito, tudo. Mas como não participava ativamente, a decisão na parte de atendimento é do superintendente, é dos administradores do hospital, nós participávamos, sim, das diretrizes básicas, né? E aí eu tive essa facilidade porque eu acho que engenheiro me deu bastante facilidade, porque eu sempre pedia gráfico das produtividade, gráfico do crescimento, gráfico. Então, gráfico a gente entendia. Então, o material que eu analisava eram gráficos. Produtividade, rentabilidade, crescimento. Então, baseado nisso, questionava por que aqui, por que não. Então, acho que... Mas foi um grande aprendizado. Aprendi muito. Hoje também não sei muita coisa, mas já aprendi bastante. Falando sobre Enkyo, né? Muita gente confunde também, né? Acho que até pelo tamanho, né? Que parece ser que o hospital da Nippon brasileiro, que é o principal, né? E o Enkyo está ligado, é o contrário, né? É o Enkyo da Liberdade, que é a sede. Isso. E que administra, além do hospital, outros hospitais. O senhor poderia explicar um pouco sobre como está atualmente essa questão? Então, o hospital, o Enkyo, Beneficência Nippon Brasileira de São Paulo, abreviando Nippaku Engo Kyokai, né? Então, abreviando o Enkyo. Então, quando foi criado, fundou Enkyo, era para prestar assistência, principalmente na época, né, 59, 60, tinha um fluxo bastante grande de imigrantes. E ficava 2, 3 dias até fazer toda a burocracia. Imagina, quem viaja para o exterior sabe, ainda toda a modernidade ainda forma fila para entrar no país como imigrante.
Imagina um navio imigrante com família todinho, na época, tudo manualmente, conferir documento, fazer isso, demorava 3, 4 dias. E aí as pessoas ficavam esperando lá. E aí, pensando nisso, para dar um certo conforto, principalmente pessoas idosas, foi criado um local de apoio. Assim que nasceu lá em Santos, né? E aí acabou o fluxo de imigrantes e as necessidades foram aumentando, aí foi expandindo para outras atividades. Então hoje o Enkyo, Beneficência Nipo para São Paulo, além do Hospital Nipo aqui no Parque Novo Mundo, nós temos um hospital próprio lá de São Miguel Arcanjo, e desde o ano passado nós estamos administrando, né, acordo com a prefeitura, o Hospital Agalob lá de Itapetininga. São 170 leitos, um hospital bastante grande. Além disso, nós temos Centro Médico e Diagnóstico aqui da Liberdade, temos o projeto Pro Autista, o PIPA, né, cuidando das pessoas autismo, junto com convênio com o governo do estado de São Paulo. Que também tem um prédio bem bonito, né? Bonito. E aí, fora isso, na parte assistencial, nós temos 4 casas de repouso. Lá de Santos, Cossei Romo, lá do Ipelândia, lá de Suzano, Akebono Romo, lá em Guarulhos, e lá em Campo do Jordão, o Sakura Romo, né? Hoje, só de seletista, nós somos mais de 3.500 funcionários. Fora PJ, todos os médicos são PJ. Toda a parte de segurança é terceirizada. Toda a parte ou quase totalidade da parte de limpeza também é terceirizada. Mesmo assim, são mais de 3.500 seletistas. Então, é uma empresa, é uma entidade bastante grande. Sim. Diferente, por exemplo, de Quenem, que são 47 províncias, não menosprezando ou não dizendo que é menos importante, não. Eu estou só situando aqui como que divide, né? E o Bunkyo, né? Que é acho sempre que órgão que representa a comunidade. E aí, depois tem na parte assistencial, tem o Kodomo no Sono. Kodomo no Sono é aquela unidade que nasceu para cuidar de crianças, mas só que não tem alta, né? Como é que vai fazer? Depois de 18 anos vai pôr na rua? Não dá. E aí ficava direto lá. Então, hoje fala Kodomo no Sono, mas hoje Kodomo mesmo não tem. Só pessoas na idade, especiais, né? Não é? São necessidades especiais. Então, isso. Então, tem um papel bastante importante, né? Mas é uma entidade assistencial para pessoas, né? Que é normal, não é bem Kodomo mais, né? E Koe no Sono também é a mesma coisa, que pessoas, né? Com deficiência. E o Kibo também. Mas só que são unidades autônomas, cada um. Tá. Vale lembrar, né, também, que, como a Kyo-san disse, né, houve, então, a criação do Enkyo, né, no início foi devido aí a essa demanda, né, principalmente esses primeiros imigrantes que chegavam ao país e tinham também a barreira da língua, né, então por isso que foi criado. Mas logo, acho que assim com a criação do Hospital Nipo Brasileiro, o atendimento se expandiu para toda a comunidade, para o entorno, então hoje não tem mais essa coisa que, inclusive nas casas também atende, não é só Nihonjin, né? Tem uma especialidade, no caso de alguns enfermeiros, alguns médicos saberem, né, lidar com Nihonjin, assim, mas hoje está aberto para o público geral, né? Quer dizer, a gente está aberto, mas predomina majoritariamente descendentes de japoneses, principalmente nas casas de repouso. Hospital não, mais de quase 95% não é da descendente. Está aumentando, mas ainda bem menos de 10%, não atingimos 10% da comunidade. Pelo fato de ser um local um pouco distante, né? E aí está aumentando bastante, mas mesmo assim, hoje quase 95% dos nossos usuários são
que não tem nada de descendência japonesa. Aliás, Nil, até agradecer a Kyo-san tudo, o nosso Junkai, né? Ele é feito Junkai. todo Com certeza. com auxílio do Enkyo, que via toda a equipe médica, todo o laboratório, né? Isso. E, nossa, e também com pessoas acima de 70 anos, é totalmente gratuito. É um projeto muito bacana e é o nosso objetivo. Nós estamos aí para tentar ajudar, né? Claro que tudo tem custo, tudo tem, né? Então nem tudo que a gente gostaria de fazer a gente consegue. Mas Junkai é uma história também bastante, né? Começou junto com a Fundação Denkyo, fazer atendimento itinerante. tá. Então as coisas foram evoluindo. Na época, 59, vinha ainda um fluxo bastante grande de imigrantes japoneses. Tá. E essas pessoas não sabiam falar português. Imagina você estar doente, explicar para o médico que não fala japonês o que está sentindo. E ele, se conseguir entender, explicar para você em português. O que fazer, né? Numa doença. Aí, sentindo essa necessidade, nós criamos esse Junkai, que é um ônibus, essa doação do governo japonês, através da JICA, e médicos que falam japonês, e nós percorríamos diversas localidades onde tivesse uma comunidade bastante grande de descendentes. E essa demanda era bastante grande, nós percorríamos direto, não só no estado de São Paulo, Mato Grosso, até na Bahia, Minas, mesmo? percorria todinho. Só que depois, né, as coisas começam a complicar. Não faz muito tempo, mas quer dizer, já deve fazer mais de 30 anos, as associações médicas de outros estados começou a criar dificuldade. Mas como é que o médico está registrado, está cadastrado aqui em São Paulo, vai atender lá no Mato Grosso, vai atender no Paraná? E começou a criar. E aí os médicos falaram, não dá, nós não podemos atuar lá. Então também ninguém vai cadastrar em outro estado, né, para fazer esse atendimento pequeno. Então nós restringimos ao estado de São Paulo. Mas só que hoje em dia não vejo tanta necessidade, porque qualquer lugar hoje tem médicos japoneses, todos já compreendem bem português, então não há necessidade. E aí nós estamos atendendo ainda bem menos do que antes, né? Onde tem comunidade de pessoas de idade que gostam que seja atendido, né? Que gostam de receber. Então, outros lugares que acham que não há necessidade, nós estamos restringindo. Então, hoje, bem menos do que antes. No Mas nosso eu acho que isso é uma evolução mesmo. Sim. Tem um outro, vamos dizer assim, um outro serviço que é oferecido, porque, querendo ou não, né, a gente, quando eu estava falando sobre atendimento para japoneses, né, o Enkyo da Liberdade, ele tem um trabalho que ele realiza o check-up, que é feito em 24 horas. Né? Você chega ali, né, pela manhã, faz todos os exames, e aí você, inclusive, faz o de jejum com misoshiro, a comida também japonesa. E eu fiquei sabendo que esse trabalho ele também é feito justamente para alguns japoneses, né, que vêm trabalhar, né, aqui, que estão a serviço, né, de empresas japonesas. E aí eles vão lá fazer esse check-up, mas esse check-up também é aberto ao público em geral, né? É aberto em público em geral, mas é muito utilizado para funcionários que vêm aqui, porque todas as empresas exigem que anualmente faça essa check-up. Então, e hoje, desde o final do ano passado, esse ano aqui, nós modernizamos. Hoje nós temos uma ala só de check-up, que está bem estruturado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, o senhor até já mencionou, estava escrito aqui, mas o senhor acabou mencionando, essa relação com a JICA, né? Depois da pandemia, houve um investimento maior, né? Não só da parte da saúde, mas a JICA ela teve
um boom, vamos dizer assim, né? Um comprometimento aí com a comunidade japonesa fora do Japão, né? O senhor poderia comentar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho? Realmente, nós agradecemos sempre a JICA, né? Porque eles sentiram que realmente o Brasil sofreu bastante, como outros lugares também sofreram, e que as entidades assistenciais e de saúde aqui no Brasil também teve dificuldade. Então, eles destinaram uma verba, não só para a Enkyo, mas para todas as entidades que trabalham com assistência social ou com saúde. Então, eles pediam relatório de o que é, como é que é, quantos atendimentos era anteriormente, depois da pandemia, qual porcentagem caiu, faturamento, tudo. E baseado nisso, eles ajudaram, mandaram uma verba ajudando não só para custeio, né, que o faturamento diminuiu, então eles não cobriu 100%, mas cobriu uma parte. E de equipamento. Então, o equipamento, por exemplo, máscara, nós recebemos máscara como doação. Então, houve uma ajuda bastante grande do governo através da JICA. Não só no hospital, mas também nas casas, ampliação, reforma, isso, né? Também. Melhoria, né? Exatamente para isso. Melhoria. Não só em Kyo, mas outras entidades, Kodomo também, deve ter recebido, Santa Cruz, o Hospital Santa Cruz também recebeu. Isso faz parte. Não só nessa época, mas em outras épocas também, eles fazem doação de equipamento. Sempre. E aí o senhor chegou na presidência também do Enkyo. Certo. Né? O senhor atuou como diretor e como é que, antes disso, assim, queria entender como é que o senhor foi se envolver. As pessoas, foi exatamente como o senhor foi, a eleição que foi feita diferente. O pessoal vai... Não, diferente porque conta um pouquinho. Eu entrei no Enkyo 2005, participando como diretor mesmo, já participando. E foi uma evolução de passo a passo. Fiquei durante 6 anos como vice-presidente. E aí, eu acho que nessa fase aí, acho que foi uma ordem natural. Então, foi galgando vice-presidente, fiquei durante 4 anos como primeiro vice-presidente, e já falaram, não, próximo vai ter que ser você. Então, esse processo foi mais assim, natural. E o atual presidente foi vice-presidente do senhor, e assim vai indo. Isso. Então, existe 5 vice-presidentes, né? Então, certamente, será dentro desses 5 vice-presidentes, um deve assumir a gestão do próximo mandato, né? Entendi. O senhor estava comentando aqui fora do ar a respeito especificamente da Casa de Repouso de Campos do Jordão, que também passou por reforma recentemente, né? O senhor estava falando porque existia, né, aquela época da tuberculose, aquela ideia de que se as pessoas ficassem isoladas lá na região de Campos do Jordão, poderiam ter uma melhora por conta da diferença da pressão, então, e hoje isso já não faz mais sentido, né? Então, o senhor poderia contar um pouquinho como é que foi essa casa? Lá foi fundado como sanatório para tratamento de pessoas com tuberculose, que, como você falou, na época era segregado, era isolado. E como é lugar alto, clima mais... e funcionou como sanatório. Sim. Mas, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante e não precisou mais, ou não precisa mais ser isolamento, não precisa ter mais isolamento. E aí, gradativamente, foi diminuindo o número de usuários. E aí, na época, esse sanatório pertencia ao Hospital Santa Cruz. Como eles atuam só na parte de saúde, sanatório era saúde, era administrado por eles. Mas como já não tinha mais utilidade, doou para Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo. Isso ido de 60, final da década de 60. E aí, falou assim, puxa vida, né, doação, tal, tudo. Ficou um tempinho sendo subutilizado. Aí fizemos uma grande reforma, isso
1990, perto de 1990, e passou a ser casa de repouso lá. Hoje é casa de repouso. Está tendo um processo bastante grande de mudança, né? E nós temos uma área bastante grande, que é o Parque da Cerejeira, lá de Campos do Jordão. Nós estamos transformando aquele lá num local turístico, porque Campos do Jordão, por natureza, já é uma cidade turística. E era frequentado só na época da florada de Sakura. Mas era uma Motainai, né? Sabe, puxa vida, uma área tão grande, bem preservada, só na época de florada. Então vamos plantar outras coisas, vamos criar, colocar outros atrativos. E agora está muito bonito. Nós iluminamos todinho, a parque inteirinho, com luzes relativas ao Natal. Nossa. E está aberto a visitação. Então hoje ficou um local de atração turístico. E na época da florada, os senhores fazem, né, um evento grande lá, né? Fazemos um evento grande, sim. Durante um mês, 4 finais de semana. 4 finais de semana. Porque aí tem uma visitação bastante grande, fluxo de bastante visitantes, né? E fica ao lado, né? Em frente, assim. Sim. Então, está separado. Tem uma estrada que corta, né? Do lado de cima está a sede, casa de repouso. E a parte de baixo, parque, tem... A reforma terminou? Aquela reforma que estava fazendo? Lá? Deve ter terminado. Já estava finalmente, né? Deve ter terminado. Nossa, Santos também, né? Estava reformando, ampliando, aliás, né? Isso. Nós estamos... E agora vai ser... Ipelândia também vai entrar em processo de reforma agora. Está ficando todas as casas bastante aconchegante, melhor ainda. O hospital também, ano passado, teve uma ampliação, o hospital de São Miguel Arcanjo. Teve uma ala nova, né? Isso. Agora, o projeto bastante grande é aqui no Parque Novo Mundo. Tem um projeto aprovado para uma nova torre do lado, né? Olha! Para ampliar aquilo lá. Isso, claro que depois da pandemia houve uma pequena mudança, então houve um atraso. Mas está em processo de licitação, tal, já estamos trabalhando. Essa daí qual que é? Aqui no Parque Novo Mundo. Não, qual é? No Nipo. No Nipo, no hospital mesmo. Puxa, muito bem. Bastante grande reforma, viu? Reforma não, o projeto de ampliação. Olha que bom, hein? Aqui, Sam, e agora, assim, pelo que eu entendi, o senhor deixou de ser presidente de muitos lugares, porém continua envolvido com as entidades. Conta um pouquinho pra gente como é que está atualmente a rotina do senhor. Está aposentado? Hoje é só conselho, eu estou presidindo o conselho deliberativo do Enkyo, né? Tá. Então, desde o começo do ano, estou presidindo o conselho. Como conselho é bem mais tranquilo. Diretora executiva requer trabalho diário. Eu ia todo dia, como se fosse um funcionário. Não, claro que não ficava o dia inteiro, mas porque é muito grande, a entidade é muito grande. Então, mas hoje não, hoje eu estou só... minha atividade principal hoje é viajar com os amigos. Puxa vida, ainda sobra tempo. Mas esse ano também teve bastante evento, bastante coisa, né? Sim, claro. Né? Mas, inclusive do Orocotabaro vocês fizeram nesse evento grande. Mas aí já vou... Não participo na organização, né, no trabalho. A gente, mais consultoria. Mais para ir lá participar, vamos dizer assim, né? Então, presidir mesmo da Conselho Deliberativo da Beneficência Nipo Brasil de São Paulo. Tá certo. Assim. Aqui, Sam, para encerrar, né, a gente gostaria que o senhor, assim, eu pelo menos, assim como eu estou começando, né? Dona Vera aqui já está há mais tempo assim, na diretoria, né? A gente está aqui no CAICAN da Vila Carrão, mas eu gostaria de ouvir do senhor assim, alguma coisa que possa orientar a gente aí, orientar também quem está assistindo, né? Como é que o senhor deu conta de tudo isso? O que o senhor tem para falar para a gente, para conseguir conciliar, conseguir... Imagina, quem sou eu para orientar? Ô, louco, você é conselheiro de um monte de lugar, aconselha a gente também. Não tem mágica nenhuma, né? Eu acho que o grande diferencial é você ter uma equipe boa, né? Equipe que quer
trabalhar junto. E é difícil, porque são todos trabalhos voluntários. Sim. Mas eu sempre falo, principalmente para jovens, de que antes de participar, antes de efetivamente cuidar, participar ativamente, primeiro cuidar bem da sua profissão, vencer, estabilizar na sua profissão, na sua família, que é uma coisa mais importante. E uma vez já, não quer dizer que não é para pensar que é para ficar rico nem nada. Não, estabilizar, tá mais ou menos estabilizado, a família está encaminhada. Aí sim, ajudar. Eu acho que é importante, porque toda essa estrutura que nós temos de todas as entidades, qualquer entidade, foi com bastante sacrifício. Todos, né? Na época que ainda muitos nem tinham casa própria, sacrificaram para deixar esse legado que nós temos. Então, eu acho que é importante que cada um possa contribuir, pode até não presidir nem nada, mas contribuir com sua parcela de responsabilidade. Porque eu sempre acho que tudo que a gente hoje pode estar usufruindo, quem nos proporcionou foi a sociedade. Então, eu acho que tem obrigação de cada um dar a sua parcela de contribuição porque sempre a sociedade precisa de gente que ajuda. Se não tiver pessoas que trabalhem nesse sentido, morre tudo, não vai ter mais entidade, não tem nada. E eu acho que seria muito triste, né? Um dia fechar uma entidade por falta de participação. Então, eu peço que, uma vez estabilizado, uma vez encaminhado os filhos, participe ativamente das entidades e ajude a preservar, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir. A dona Vera já está mais nessa pegada aí, que os filhos já estão criados. Eu ainda tenho que... e aí, bom, a gente falou de tudo, né? Das entidades, aqui dá um livro aqui, né? Nossa! Mas aí também tem a questão, né, que a gente não falou ainda, que é o senhor sendo brasileiro, né? Nascido no Brasil. Como é que é chegar em Okinawa? Essa é uma pergunta que a gente faz para quase todo mundo que quando a primeira vez que vai para Okinawa, às vezes que o senhor foi para Okinawa, como que é a receptividade, como que é o sentimento quando volta para a terra dos pais? Eu digo voltar, embora a gente tenha... Não, mas é o termo correto, viu? Porque de fato é essa sensação. Parece que você conhecia todas essas pessoas, né? Então, eu acho que é uma... antes de 87, a primeira vez que eu fui para o Japão foi em 87. Nós fizemos um tour, mas um tour normal. Ia visitar diversos locais, tal, tirar uma foto. Mas quando chega em Okinawa, já o clima é diferente. E aí a gente dá a sensação de que nós estamos retornando mesmo para os parentes. Parecia que tudo é velho conhecido. Então, foi bastante agradável e positivo esse contato com nossos parentes. Tanto é que todos os meus filhos foram já para Okinawa. Levei 4 anos atrás, levei os netos também, que era o meu sonho, né? Fazer com que meus netos conhecessem os netos dos meus primos, imagina, né? E aí fizeram, né? Ajuntaram todo mundo lá e fazer com que eles encontrassem pela primeira vez. Já meus netos tinham 7, 8 anos, né? Então, eu acho que uma vez você tendo encontrado, pode ser que demore 10 anos, 20 anos, mas se um dia eles retornarem e encontrarem, vai ter conversa, né? Fala, puxa vida, lembra, né? Fotos, tudo. Acho que hoje ainda eu quero levar outros netos, né, que estão vindo agora. É a minha missão, vamos dizer assim. Puxa, mas que lindo, mas olha, os Utinantiu que vêm aqui, eles falam a mesma coisa, a mesma sensação, o mesmo sentimento. Realmente, eu acho que eu quero ir para Okinawa também. Né? Você já foi, Nil? Eu já fui uma única vez. Né? Mas a gente também, quem conheceu, né, eu não conheço, não faz muito tempo, mas 87 são 33, 36 anos atrás.
mudou muito Okinawa também. Essa última vez que eu fui lá, eu senti uma certa tristeza, porque vai naquelas Matiguá lá em cima, tem um restaurante bem típico lá, né? Em cima lá. Quem atende lá não tem mais nativo, não tem mais utilante, ninguém lá. São todos imigrantes. Não tenho nada contra imigrante da Ásia lá que vem trabalhar. Mas já é o clima um pouco diferente, não tem aquele, puxa vida, né? Aquela diferente. Quem conheceu Matiguá, aquele buraco lá todo, você andava assim no beco, tava a senhora sentado lá, fazendo costura lá, falando dialeto de lá, tudo. E chamava a gente, senta aí, né? Veio do Brasil, manca hiraquirete, depois mandava tomar um chazinho, tudo. Infelizmente não tem mais nada disso. Tá tudo desativado lá, fechado lá. Então só tem as vias principais e você já não ouve falar dialeto nem nada. Então tem esse lado um pouco nostálgico, vamos dizer assim, né? Então, mas é evolução. Verinha, tinha uma curiosidade também dele, agora sim, Verinha, agora a gente fechar com chave de ouro, né? Sim. Então, o senhor foi condecorado, né, pelo imperador Naruhito, não é isso? Acho que o senhor pode contar pra gente um pouquinho como foi essa condecoração? Eu não sei qual é o critério que eles fazem para escolher, né? E quando é escolhido, normalmente é depois que você termina o mandato. E eu estava ainda no meu mandato como presidente da Beneficência Nippon Brasil São Paulo. E quando o cônsul falou que ia ser condecorado, eu falei, mas eu estou ainda presidindo, não é depois que eu terminar? Não. Eu falei, puxa vida, não, você já tem currículo para ser condecorado, tal, tudo. Aí acabei recebendo a condecoração no primeiro ano da era Reiwa, com o novo imperador. O novo imperador. Isso. E aí o senhor foi para o Japão? Não. Ele estava aqui? Não. Ele aqui, quem representa e condecora é o cônsul aqui de São Paulo, cônsul japonês. Lá tem essa particularidade, né? Quem é japonês, quando é condecorado, você pode, não é que seja obrigado, você pode ir lá e receber lá no Japão, no palácio. Mas lá é privativo só para quem é nativo. Nisei, Sansei, não pode. Nossa. Não pode. Não, ele é ou com o embaixador ou com representado pelo cônsul. Mas o cônsul já reconheceu toda a sua dedicação, toda a sua... A comenda vem tudo do Japão, mas quem lê, quem condecora é o cônsul que representa. Tá certo. Que bom, parabéns. Imagina. Então, conversamos aqui com Akio Yogi, né? Ele que realmente tem uma história grandiosa, né? Nos representa, né? Realmente na comunidade, não só okinawana, mas japonesa como um todo. Não tem quem não conheça, né? Você vai no Festival do Japão, o pessoal conhece, vai para todo lugar. É realmente tratado com muito respeito, né? Pelos cargos já que teve, né? Akio-san, nós gostaríamos de agradecer imensamente, né, a presença. Eu sei que o senhor vem lá da Zona Norte, né? Ainda bem que o trânsito agora já está ficando mais tranquilo, mas foi até meio demorado para a gente conseguir fazer esse agendamento, mas a gente está muito feliz que o senhor tenha... Desculpa, viu? Porque, como eu falo, eu voltei ontem, né? Então, mas está tudo certo, quer dizer, é uma satisfação bastante grande. Eu acho que não fiz nada mais do que quase todo mundo fez, né? Então, por sorte, calhou de eu ter que presidir ou eu ser escolhido para presidir, então, mas que eu não tenho mérito nenhum, muito pelo contrário, eu tive grandes amigos, grandes parceiros que me ajudou bastante, só isso.
Tá certo. Obrigado. Akio-san, nossa, com imenso prazer mesmo, viu, de participar dessa entrevista. Obrigado, Nil, obrigado, Akio-san. E, nossa, sua humildade me deixou assim, Não. impressionado. Não, sério, Nada. porque, nossa, Akio-san realmente muito, olha, muito trabalhador, muito grandioso, e é isso que Akio-san falou realmente, né? Só pôde dar tanta dedicação porque já realmente pensou primeiro na sua família, né? E no seu trabalho. Parabéns por tudo e muito obrigada. Imagina, obrigado. Obrigado. E é isso aí, gente. Você que ficou conectado aqui, não deixe de deixar o seu like e compartilhar mais essa entrevista grandiosa que nós fizemos aqui hoje no Rádio Okinawa Entrevista. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Verinha. Tchau. Tchau, 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 obrigado. Boa noite. Corta e põe uma música. Aí você dá uma editada nesse aí pra Nossa, poder- Akio-san, fiquei impressionado. Meu arigatou, viu? Puxa.